a marginalidade. Mas hoje a sociedade esta visão não alcança e proíbe qualquer pai dar trabalho a uma criança. Prefere ver nossos filhos vivendo fora dos trilhos no mundo sem esperança. A vida era bem mais mansa, com um pouco de sensatez. Eu me lembro com detalhes de tudo que a gente fez. Por isso tenho saudade e hoje sinto vontade de ser criança outra vez. Obrigado. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. De segunda a sexta, acompanhe os programas feitos por alunos e professores de comunicação da UFPE. Toda segunda ao meio-dia tem Descomplicadados e Caderno de Cinema. Terça tem Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Saúde é o tema. Quinta, às 10h30, acompanhe o Amplitude 88 e ao meio-dia o Codinome Resistência. E sexta, a partir de meio-dia, tem Ecoideia e a faixa Experimenta. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. A rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária Paulo Freire 100 AM. Começa agora o Amplitude 88, programa da na ciência. Eu sou Marcelo Dourado, estudante de da UFPE. Eu sou Clarice Rabelo, também estudante de jornalismo na UFPE. E lembrando que além da transmissão na 820 AM, você também pode nos acompanhar na nossa live no Facebook. Basta acessar facebook.com/Universitária Paulo Freire e também estamos no Instagram, Twitter e YouTube. No programa de hoje, vamos falar com Tânia Dias, mestre em Direitos Humanos pela UFPE, para falar sobre direitos humanos e divisão sexual do trabalho. Seja bem-vinda, Tânia. Muito obrigada, Marcela. Queria agradecer a vocês o convite de estar aqui conversando com vocês hoje. E é muito importante a gente estar discutindo as pesquisas que são realizadas pela universidade. Então, muito obrigada também pela oportunidade de estar mostrando para outras pessoas o que eu desenvolvi quando eu estava na academia. Então, para começar, Tânia, na sua dissertação de mestrado, você falou sobre a divisão sexual do trabalho, certo? Você poderia falar sobre como a socialização feminina afeta as escolhas profissionais das mulheres? Certo. Desde a infância, nós mulheres somos socializadas de modo a sabermos os lugares em que podemos ocupar na sociedade, que é uma sociedade patriarcal e capitalista. E esse sistema patriarcal, ele se alastra em todos os âmbitos da nossa vida. Então, na nossa sexualidade, no nosso trabalho, na nossa família, enfim, nas diversas esferas que a gente está inserida. Isso faz com que a gente aprenda desde pequena o que é que a gente pode fazer ou não dentro da sociedade. A divisão sexual do trabalho configura, para algumas autoras, a forma como o trabalho é dividido na sociedade, em que existe uma divisão entre o que seria trabalho de homem e trabalho de mulher, em que os homens ficariam responsáveis pela produção da sociedade e as mulheres pela reprodução. Mas não é reprodução apenas no sentido biológico, de ter filhos. Mas para poder o trabalhador produzir, ele precisa se alimentar, ele precisa vestir uma roupa limpa, ele precisa ser cuidado. E esses trabalhos, essas atividades que são relacionadas ao cuidado, elas ficam sob a responsabilidade das mulheres. E mesmo quando a gente se insere no mercado formal de trabalho, essas atividades continuam sendo responsabilidade de mulheres, sejam elas empregadas domésticas, contratadas. E quando a gente se insere nesse mercado, a gente, de maneira geral, costuma correr para algumas profissões que são, de certa forma, relacionadas a essa questão do cuidado. Então, se a gente for pensar nas profissões que são majoritariamente femininas, a gente vai pensar em enfermagem, em serviço social, pedagogia, todas essas atividades, essas profissões que têm essa relação com a questão do cuidado, de cuidar do outro. E essa divisão sexual do trabalho, ela está entranhada na nossa educação, porque desde o momento em que a gente nasce, que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente ganha boneca, a gente fura a nossa orelha, pinta o nosso quarto de rosa, vão dar vassourinha, panelinha pra gente brincar. Enquanto isso, os meninos, eles vão ganhar jogo para ser cientista, vão ganhar carrinho, então eles vão ter essa possibilidade de se desenvolver nas demais áreas, além dessa questão relacionada ao cuidado. Então é muito difícil a gente conseguir romper com essa questão da gente estar reproduzindo a divisão sexual do trabalho.
E a gente tem instituições, que seria, no caso, família, escola, igreja, televisão, cinema, tudo vai contribuir para esse modo de produção capitalista e para esse patriarcado, para reproduzir essa questão dessa desigualdade que está entranhada na nossa educação, na nossa socialização. Então, na minha pesquisa, eu entrevistei meninas de ensino médio que iam fazer o vestibular. E aí eu tentei perguntar para elas qual o curso que elas iam fazer, qual o motivo, quais as motivações. E quando elas respondiam qual o curso que elas iam fazer, nenhuma delas escolheu o curso na área de exatas. E a maioria, quando não escolhiam algum curso que se relacionava a essa questão do cuidado, a motivação que fazia com que elas escolhessem tinha relação. Então, eu quero fazer medicina porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero fazer direito porque meu sonho é contribuir para a justiça ser feita no Brasil. Enfim, então, assim, essa questão ela está muito entranhada na nossa educação, na nossa socialização, e acaba reproduzindo nas nossas escolhas, que não é que essas escolhas elas não vão vir do nada, elas não vêm do vácuo. Elas são condicionadas durante toda a nossa vida. Certo. E o que te motivou a fazer essa pesquisa? Durante a graduação, eu pesquisei a divisão sexual do trabalho nas Forças Armadas do Brasil, porque eu fiz estágio na Marinha, enfim. E aí, quando eu comecei a estudar a divisão sexual do trabalho, eu comecei a pensar que essa divisão sexual do trabalho, ela está presente desde a infância. Eu, como mulher, olhava para trás, eu sou assistente social, eu olhava para trás e eu pensava, o que foi que me motivou a escolher esse curso? Por que eu escolhi esse curso? Por que a gente acaba caindo em profissões que são relacionadas ao cuidado? Por que isso acontece? E aí eu resolvi estudar justamente para entender o que é que motivava essas meninas a escolher esses cursos. Certo. Na sua pesquisa, os trabalhos tradicionalmente feitos por mulheres têm uma remuneração mais baixa? Sim. Você trata disso também na sua pesquisa? Sim. A divisão sexual do trabalho, ela tem 2 princípios. O primeiro é a da separação, em que são denominados trabalhos de mulheres e trabalhos de homens. E o segundo é a hierarquização, em que diz que o trabalho de homem vale mais do que o trabalho de mulher. Se a gente for pensar, por exemplo, nas profissões que são majoritariamente femininas, elas vão ser bem menos remuneradas, bem menos valorizadas do que as profissões que são masculinas, que são socialmente vistas como masculina. E falando ainda sobre esse mestrado, na metodologia da pesquisa, você analisou alunos de escola particular e pública, não é? Sim. Certo. Aí, qual a diferença de resultado você teve nessa pesquisa, quando você analisou um recorte não só de gênero, mas também de classe e de raça? Certo. Eu segui a vertente do feminismo, que se entende por feminismo materialista. Dentro dessa teoria, dessas teóricas, existe um conceito que é chamado de consubstancialidade. Nesse conceito, ela fala, que a Daniela Kergoat, a autora, ela fala que as relações de classe, raça e gênero, elas formam um nó que são um nó indissociável, que não pode ser desatado no nível das práticas sociais. A gente pode pensar em separar essa relação de classe, raça e gênero apenas na questão epistemológica, para estudar, para a gente entender. Mas na prática social, na realidade, na materialidade, a gente não pode separar isso. Está uma coisa brincada na outra. Na minha pesquisa, eu vi muita diferença entre as meninas da escola pública e da escola particular. No caso, devido a essa consubstancialidade, eu resolvi estudar essas duas escolas de caráter diferente. As escolas são situadas em bairros vizinhos, é muito perto, uma escola da outra, mas elas são totalmente diferentes, desde a estrutura da escola até o modo de pensar das meninas. Vamos dar exemplo. Eu fiz um questionário na sala para poder entender o perfil das turmas do 3º ano. Na escola particular, a maioria dos meninos escolheram cursos de exatas e as meninas, uma só de exatas e de saúde e de humanas. Então, os meninos, eles são majoritariamente na área de exatas. Alguns escolhem cursos da área de humanas e saúde, mas jornalismo, direito, enfim, cursos que, de certa forma, eles não são tão femininos, podendo assim dizer. Enquanto na escola pública, a maioria dos meninos não escolhe curso de exatas. A gente tem mais meninas de exata do que meninas na escola pública, mas ainda assim essa maioria não acontece. Inclusive na escola pública tem meninos que falaram que não iam nem tentar o vestibular. Então a gente já vê essa diferença. Outra diferença também na questão da entrevista que eu fiz com as meninas foi, por exemplo, em questão do trabalho. Quando eu perguntei se elas já haviam trabalhado na vida das meninas da escola pública, eu entrevistei 10 de cada escola, apenas uma
tinha dito que nunca tinha trabalhado. Todas as outras já tinham feito alguma atividade remunerada. Enquanto na escola particular, todas nunca tinham trabalhado. Só tinha uma menina que tinha trabalhado durante as férias na empresa do pai. Então a gente vê essa diferença bem grande, né, na questão da escola pública e particular. E também, por exemplo, quando eu pergunto em relação ao feminismo, o que elas entendem sobre o feminismo, na escola particular a gente vê um entendimento muito maior. As meninas conseguem falar sobre o movimento, elas conseguem entender o que de fato é um movimento, enquanto na escola pública tem um desconhecimento geral. Poucas sabiam o que de fato era feminismo. Então, assim, feminismo é o contrário de machismo, feminismo, eu não quero saber disso. Mas, enfim, então a gente vê essa desigualdade muito grande na escola e foi minha intenção justamente entender como essa consubstancialidade ia interferir nos meus resultados também, né? Agora, Tânia, para você, o que poderia ser feito para essas diferenças da divisão sexual do trabalho fossem diminuídas, fossem sanadas de alguma forma? Certo. No meu trabalho, eu coloco como principais pilares que vão influenciar nessa educação sexista a família e a escola. Porque a psicologia fala que tem a socialização primária, que seria o primeiro contato do indivíduo com a sociedade, que é realizado majoritariamente pela família. Primeiro contato, quando a gente nasce, o primeiro contato que a gente vai ter vai ser com a família. E a família que vai fazer com que a gente vá se inserindo na sociedade. E a socialização secundária, que seriam as outras instituições que viriam depois da família, que iriam contribuir na formação da nossa personalidade, enfim. E essa segunda instituição, para mim, na minha pesquisa, eu considerei como principal a escola, que a gente passa grande parte da nossa vida, a gente cresce dentro da escola, e ela ajuda também a trazer algumas ideias, alguns pensamentos, e a reproduzir ou não determinadas estruturas, como o patriarcado e o capitalismo. Então, na minha pesquisa, eu trago a conceituação de educação e direitos humanos, que é uma conceituação dos direitos humanos, que é uma forma de educar, não apenas no sentido formal. A educação em direitos humanos está em tudo. É a educação para as pessoas aprenderem a respeitar a dignidade humana, a respeitar a sociedade, a diminuir a questão das desigualdades. Está na escola. A educação de direitos humanos deveria estar na escola, na rua, em casa, em todos os espaços que a gente está inserido. Então, eu trago a educação de direitos humanos como uma alternativa a esse problema, porque ela viria a contribuir para melhorar essa questão dentro das instituições também, que são as principais responsáveis por essa disseminação de preconceito e de desigualdade. E, enfim, seria para contribuir justamente nessa construção da sociedade igualitária, não só em questão de gênero, mas também de raça, de classe, enfim, de tudo. Vamos fazer agora uma pausa na nossa conversa. São 10 horas e 43 minutos e já voltamos aqui na Rádio Paulo Freire, a Rádio Fazendo Juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Toda sexta-feira, das 10 às 11 da manhã. Na Rádio Paulo Freire. Papos e Beats. Com debates, cultura, música, direitos humanos e política. Discutida com quem faz arte. Aqui na Rádio Paulo Freire. A rádio que fazemos juntos. A gente resiste através da história de Marielle Franco. Ela era socióloga, política, feminista e defensora dos direitos humanos. Vereadora do PSOL, eleita no Rio de Janeiro, com a 5ª maior votação do estado. E que foi brutalmente assassinada no dia 14 de março do ano passado, junto ao seu motorista Anderson Pedro Gomes. Paulo Freire dizia que manter a esperança viva é em si um ato revolucionário, mas é bem difícil manter essa esperança viva dadas as circunstâncias nas quais a gente se encontra, com um cenário político que se mistura entre milícias e corrupção. Talvez por isso que seja um ato revolucionário, sim, manter a esperança viva. E para complementar e trazer ainda mais conhecimento a esse programa, a gente tem aqui no estúdio conosco Silvia Siqueira. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, João. Muito se fala que Marielle é semente, né? Infelizmente, a gente tem várias mulheres que não só foram sementes, mas são mulheres raízes da nossa caminhada de luta, da nossa vida luta. Marielle, mais do que semente, ela é fruto, ela é tronco, sabe? Ela dá força para a gente poder se enxergar enquanto mulher negra, enquanto ser político, enxergar o quão de responsabilidade histórica. Desculpa. Não. Mas, desculpa, gente.
Não, é um assunto que não dá pra gente tratar com a realidade. Porque é muito difícil falar sobre a realidade. E é uma pauta difícil, é um momento difícil no Brasil. Quando a gente sobe, e subir pra gente na realidade não é ascender economicamente, né? Exato. É a gente poder estar em espaços de decisão política, é que a gente possa trazer outras para decidir junto com a gente as coisas que afetam a vida da gente. Silvia, você é jornalista, feminista, ativista, muito envolvida com os direitos humanos. No Brasil de hoje, estar na sua posição dá medo? Eu não sinto medo. Engraçado, eu não sinto medo. Eu acho que o medo acaba sendo um sentimento que não cabe na vida da gente, sabe? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Amplitude 38, o programa Delas na Ciência, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje a gente conversa com Tânia Dias, mestre em Direitos Humanos da UFPE. Então, Tânia, no bloco passado a gente está falando sobre sua pesquisa sobre divisão sexual do trabalho, mas tem uma política pública sendo feita para diminuir esse problema? Não, né? No caso da educação em direitos humanos, a gente pensa como alternativa porque ela tem o intuito de promover uma cultura de direitos humanos e a gente vê que essa cultura de direitos humanos não está sendo feita, né? A gente não consegue perceber por parte dos governantes nenhum tipo de iniciativa que tenha como perspectiva essa mudança nessas desigualdades, tanto na educação e que possa reverberar na nossa inserção no mercado de trabalho, nos demais espaços que a gente possa se inserir. Você falou aí sobre o tema principal é gênero, né? Mas você fez recorte de classe, recorte de raça, e a gente sabe que todas essas coisas estão envolvidas com a questão dos direitos humanos. Só que hoje no Brasil se criou um mito, um senso comum muito grande a respeito disso, sobre direitos humanos ser coisa para defender bandido, ser algo desimportante, ou aquele logo chega a ser imbecil de direitos humanos para humanos direitos. Assim, você é mestre em direitos humanos e eu queria muito que você falasse a importância disso para o Brasil hoje, principalmente, mais do que nunca, né? Existe muita discussão no que diz respeito ao conceito de direitos humanos, muita disputa dentro dos estudiosos, mas, assim, de maneira geral, existe um assunto que ele é bem comum em todas essas perspectivas, de maneira bem geral, que é a questão da universalidade. Direitos humanos como universal a todos os indivíduos, independente do que eles possam ter feito, independente de qualquer coisa, todo homem, toda mulher, ele tem direito, e esse direito deve ser respeitado. Quando a gente pensa em direitos humanos como direito de bandido, é porque na sociedade, de maneira geral, tem um pensamento de que, pelo fato de que, por exemplo, um cidadão, uma pessoa cometeu um crime, ele deixa de ser portador desse direito, ele deixa de ser como se ele deixasse de ser humano, deixasse de ser homem, deixasse de ser mulher, deixasse de ser pessoa. Mas na concepção dos direitos humanos, esses direitos são universais para todos, independente do que tenham feito ou do que não tenham feito. E assim, existe muita discussão de que direitos humanos só defendem direito de bandido, não sei o quê, mas a gente tem que pensar que não é dessa forma. Não é apenas do bandido, é do bandido e do policial. É da mulher e é do homem, é do branco e é do negro, é de todas as pessoas que estão inseridas na sociedade de maneira geral. Quando a gente pensa, por exemplo, em direitos dos bandidos que as pessoas falam, o cara está preso e ele vai receber dinheiro para ser preso, é muito bom. Para começo de conversa, a pessoa só vai receber algum tipo de benefício se ela contribuir com a Previdência Social, e a família vai ter direito. Então, esse homem que ele pode ser preso porque roubou, porque, enfim, ele mantém a família, ele tem mulher, ele tem filhos, ele tem família para prover, e muitas vezes ele acaba sendo preso e essa família fica à mercê da sociedade, ela fica sem ter renda, sem ter forma de sobrevivência. Então, a gente defende também essa questão, por exemplo, da remuneração, porque todo mundo tem direito, não só as pessoas que não cometeram crime, mas também as que cometem, as que não cometem, enfim.
E agora, para finalizar, para você, Tânia, qual a importância da universidade pública na pesquisa científica do Brasil? É toda, né? A gente, como eu estava falando, é muito difícil ser pesquisador no Brasil, a gente não é valorizado, a gente tem bolsa cortada, como está acontecendo agora. Não é fácil, pesquisar não é fácil, a gente encontra muita dificuldade no nosso campo. E a universidade pública, ela tem como objetivo também promover essas discussões, promover essa pesquisa, promover esses debates que são importantes para a sociedade. A gente tem que estar pesquisando sempre, a gente tem que estar inovando, tem que estar descobrindo novas coisas, descobrindo o porquê das coisas. E para isso a gente tem a pesquisa, por isso que é tão importante esse incentivo, esse investimento na pesquisa, que a gente está vendo cada vez mais sucateado, cada vez mais cortado, né? E assim finalizamos o Amplitude 88, o programa Delas na Ciência. Gostaria de agradecer bastante a nossa convidada, Tânia, a mestre em Direitos Humanos da UFPE. Muito obrigada por estar aqui conosco. Acho também que agradecer quem acompanhou pelo Facebook, que foi a Kátia Fonseca e a Lúcia Faria Dias. Obrigada. Muito obrigada, gente, pelo convite e é isso aí. Não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Basta buscar por Rádio Universitária Paulo Freire. E esse programa foi produzido pelas alunas de jornalismo Marcela Dourado, Clarice Rabelo e nos trabalhos técnicos Henrique Jonatas e nas redes sociais William Araújo. Pronto. A supervisão foi pela coordenadora operacional da rádio, Paulo Freire e Catarina Polônio, e a música tema do programa é a faixa Creative Mind, do Ben Saúde. Fiquem agora para uma Fora da Curva. Tenham uma boa tarde.